Olá, eu resolvi fazer esse vídeo nesse momento bastante conturbado da nossa história para falar de um assunto delicado que é a problemática racial especificamente dentro do sapateado e da história do sapateado. Eu acho muito importante falar sobre isso para entender melhor da onde vem essa nossa arte e qual é o centro do problema e das polêmicas que estão ali correndo solto nas redes sociais, etc., com comentários de todos os tipos. Eu acho importante refletir sobre certas questões e é por isso que eu vou falar. Já que eu estou falando de improviso aqui, provavelmente vão ter umas ediçõezinhas para ter certeza de que eu transmiti o meu pensamento com as palavras corretas. O sapateado não é uma dança inocente, assim, vamos colocar. É uma dança que tem uma forma de arte, uma forma de expressão artística que tem um histórico artístico, cultural, social, político extremamente carregado. E é mais ou menos impossível entender o sapateado atual e as forças que os move, sem entender dessa história que é extremamente ligada à problemática racial nos Estados Unidos. Então é claro que você pode aprender a técnica e sair por aí sapateando e se deliciando com as possibilidades técnicas dessa forma, mas você vai realmente deixar de entender ou deixar de ter a profundidade que essa arte carrega junto com ela. É importante entender como o sapateado é símbolo de segregação nos Estados Unidos. Deixa eu dar um exemplo. Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, os estados do Sul elaboraram uma série de leis que regimentavam a convivência entre pretos e brancos, estabelecendo em lei que as escolas iam ser segregadas, que os pretos não tinham acesso às melhores escolas, postos de saúde, que os banheiros públicos tinham entradas separadas, que os pretos não podiam, ao adentrada de um ônibus, tinham que ir para o fundo do ônibus. Enfim, uma série de leis segregacionistas, um apartheid, completamente visto a partir de hoje, completamente, impressionantemente absurdo. Essas leis, esse conjunto de leis, eram conhecidos como the Jim Crow Laws. Jim Crow não é só uma pessoa, não é uma pessoa que elaborou essas leis. Jim Crow era um personagem, o personagem elaborado por um sapateador branco, chamado Daddy Rice, que elaborou nos tempos do Menestréis esse personagem que fez um sucesso fantástico, fenomenal nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Menestréis eram espetáculos que encenavam a vida numa fazenda. Então, na época, as fazendas eram o senhor e sua família e os escravos. E aí as relações tudo que podia acontecer. Como uma novela, mas a encenação era nessas fazendas. E eram peças baseadas no racismo, né? No fato de que os brancos retratavam os negros e se pintavam de negro para fazer isso, e faziam caricaturas grotescas, enfim, com todos os prejudícios possíveis e imagináveis. Então,
Mas a ideia era de fazer a plateia rir, plateia de branco, e riam. E aí chegavam como, enfim, não vou entrar nesse. Você pode estudar sobre os menestréis. O fato é que, quando eles foram elaborar essa série de leis, escolheram o nome de Jim Crow Laws. É sintomático, não é à toa. O sapateado era o símbolo, assim, da forma de dançar dos negros. E aí se passou a ter uma carga muito pesada em cima do nome tap dancer, porque representava essa velha ordem nos Estados Unidos. E quando, a partir dos anos 50, começou 1950, essas leis, estou falando de 1860, por ali, Jim Crow Laws, mas elas perduraram esse tempo todo. Então a gente está falando de história, mas a história vai até o ano que eu nasci, nos anos 60, certo? Então não é história, é agora. E no movimento dos direitos civis, começou nos anos 50, o Martin Luther King e outras figuras, querendo extinguir não somente essas leis, como, enfim, reformular as relações raciais nos Estados Unidos. E o sapateado se encontrou preso no meio dessa batalha, como um símbolo disso, até pelo nome Jim Crow. Então, muitos negros não queriam saber mais de sapateado. Os jovens não queriam mais, porque era a dança das plantações, era a dança da velha ordem. Se você vê o filme Hair, o musical, enfim, no palco ou no filme, tem uma música que se chama Colored Spade, que é cantado pelo Lafayette, que é o personagem lá, negro. E eu vou colocar aqui o nome, Colored Spade. Você lê a letra dessa música. O Lafayette desfila ali, ele fala, eu sou negro, e aí ele começa a desfilar uma série de nomes, de insultos, que todos os nomes possíveis que eram dados aos negros de forma pejorativa nos Estados Unidos. Sendo que um deles é tap dancer. Então, se você, principalmente na época, chegasse para um negro, se você branco chegasse para um negro e falava, you're a tap dancer, você estava comprando uma briga, dependendo do contexto, né? Porque se o cara se era dentro de um contexto cultural, talvez não, mas um contexto social, você estava lançando um insulto. Resultado disso, nenhum negro mais jovem queria fazer sapateado na época. Então, quando nos anos 70, pessoas como Brenda Buffalino, ou Len Daly, ou Heather Cornell, outros queriam retomar o sapateado, porque ele tinha realmente entrado numa decadência, justamente porque ninguém se interessava mais por ele. Mas aí, quando anos depois retomaram um pouco essa ideia do sapateado, só que queriam fazer tudo de outra forma, queriam fazer respeitosos da história real do sapateado, elas não encontravam nenhum negro para integrar suas companhias. Tanto que você vê as companhias American Tap Dance Orchestra e Manhattan Tap e Jazz Tap Ensemble, etc., que são as companhias antigas da época, não tinha nenhum negro. E por que isso? Entendeu? Porque os negros não estavam mais confortáveis com a ideia de fazer sapateado. E quando o Savion Glover lança aquele musical Bringing the Noise, Bringing the Funk, nos anos 80, eu acho, final, não, já 90, ele faz uma descrição muito radical de Bojangles e dos Nicholas Brothers, por exemplo, que eram as estrelas do sapateado negro, que a gente reverencia tanto. E ele também reverenciava, de certa forma, mas tinha uma crítica muito grande em cima do papel que eles tinham que fazer, o personagem, né? Então, essa é uma coisa, quando você vai ver filmes de sapateado, quando você vai ver clipes que a gente repassa, agora todo mundo estava vendo coisas do Bojangles, tem que ver isso, sim, sobre a ótica
da genialidade artística deles, mas tem que ver que eles, nesses filmes, eram sempre relegados a papéis secundários. Não tinha a menor chance deles terem um papel, um personagem digno e forte, representativo em termos emocionais. Então, é uma história complicada. O Ronnie Coles tem um documentário onde ele expressa profunda mágoa, dizendo: eu era tão bom quanto Fred Astaire, quanto Gene Kelly, se eu fosse a metade do sapateador que eu sou, eu teria, se eu fosse branco, eu teria tido, desculpe, eu teria tido uma carreira, eu podia chegar ao estrelato. Eu não fui, enfim, de certa forma ele foi, mas muito menos do que esperava. Então, existe uma profunda frustração nos negros em relação ao sapateado também, porque eles sabem que é uma arte que é deles sobre muitos aspectos, que eles levaram, que eles inventaram. Claro que tem mil influências de tudo, mas é o negro que formatou aquela coisa dentro da genialidade que o sapateado se tornou. Então, é somente com o Gregory Hines e com Savion Glover que os jovens negros puderam novamente olhar para o sapateado sobre enfim, dar uma reviravolta e olhar para essa mesma linguagem com novos olhos e se reapoderar dessa linguagem, que hoje em dia é totalmente misturada. A gente se olha para o caleidoscópio das pessoas que fazem sapateado, ele é completamente misto. Ninguém pode dizer é nosso agora, mas a história é. E é muito importante que você saiba disso, que você se conscientiza disso. Porque quando tem debates, eu tenho visto debates muito interessantes, mas um pouco triste de ver também dentro do mundo do sapateado hoje em dia, entre negros e brancos, enfim, pessoas que obviamente não são preconceituosas, mas que talvez são um pouco ingênuas sobre essa história do sapateado. E no Brasil não há por que se ater ou se sentir chumbado pela história que aconteceu nos Estados Unidos, mas é uma arte que nós vemos nos Estados Unidos. Hoje em dia esse mundo é globalizado, a gente tem tantos contatos com americanos, tantos brasileiros morando nos Estados Unidos se expressando lá com o sapateado. Eu acho de extrema importância você ter consciência dessa história e desse debate que perdura e que se manifesta hoje de forma extremamente importante. É importante que esse debate aconteça e é importante que você, sapateador, tenha consciência dessa história carregada e não é que você tem que dançar sobre isso, você faz o que você quiser artisticamente, mas na sua transmissão, na sua maneira de falar e na sua simplesmente na sua expressão dessa arte de forma global, não dá para ser inocente. É isso que eu queria dizer. Um grande beijo, até a próxima.